Fala galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje é quinta-feira, dia de falar de quadrinhos orientais. Separei para vocês a série Borboleta Assassina. Eu tenho em mãos aqui o volume 2 e o volume 3 dessa série que chegou ao Brasil pela editora Pipoca e Nanquim. Eu já fiz resenha do primeiro volume, gostei da publicação e aqui agora eu vou comentar a conclusão dessa série em 3 edições. Eu tenho em mãos aqui o volume 2, com essa belíssima arte de sobrecapa, que eu vou até tirar aqui para mostrar para vocês. A sobrecapa aqui, ó, com papel de uma boa gramatura, olha só. Deixa eu colocar aqui em cima para não amassar. E aí nós temos a edição com essa arte que é simplesmente espetacular. E a colorização também realmente muito linda. Esse segundo volume, ele tem capa cartonada, tá? Tem algumas páginas coloridas. O papel, ele me parece ser o Pollen Bold, tá? São 532 páginas. Ao preço de R$ 109,90, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Agora eu vou mostrar para vocês o terceiro volume e último, né, dessa publicação, que é escrita e desenhada pela mangaka Yuka Nagati. Então nós temos aqui, ó, essa edição, também com sobrecapa, sempre com essa arte lindíssima da Nagati, olha só. Realmente ela tem um traço lindo, refinado, é um traço realmente muito bonito. Deixa eu tirar daqui que eu vou já falar da publicação. E mais um pouquinho aqui, ó, sem a sobrecapa, sempre com belíssimas artes. Essa edição ela tem menos páginas, são 492, mas mantém o preço da publicação aí de ambas com o preço de R$ 109,90. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Bom, particularmente eu achei que os volumes 2 e 3 subiram de nível de qualidade de história em relação ao primeiro volume, no que tange ao roteiro, ao desenvolvimento da série, e dando um panorama geral para vocês que eventualmente ficaram curiosos para ler a publicação Borboleta Assassina. Basicamente ela é ambientada no Japão feudal por volta de 1636, quando a paz reinava lá no Japão. E como consequência, samurais, os shinobis, conhecidos como ninjas, eles começaram a perder a sua função e aí foram trabalhar na agricultura, no comércio ou até mesmo se tornaram criminosos. E como são pessoas com grande habilidade na espada, eles precisaram ser caçados. E a protagonista da história, que é Oshou, ela leva uma vida dupla. Trabalha ali numa casa de massagem no bairro Vermelho, no Japão, só que ao mesmo tempo ela é uma caçadora de ninjas. Existe o pai, né, que é considerado o chefe ali de todas as casas de massagem, vamos dizer assim, da região, que fica até no local fechado. Ele vai dando missões para a Oshou, junto do Kaizo, né, para caçarem esses ninjas desgarrados, como eles são chamados, justamente para evitar maior criminalidade ali no Japão, visto que eles são realmente muito habilidosos. Então é basicamente isso que você vai encontrar nessa série. No volume 1, eu diria que nós temos capítulos mais episódicos, ainda que exista um fio narrativo que vai unindo cada uma das histórias, você tem ali missões, né, específicas e que se fecham dentro da história. Uma coisa como o preço da desonra do Hiroshi Hirata. Já nesse segundo e no terceiro volume, nós vamos ter uma história mais linear, que ainda que tragam várias missões, parece que a história agora ela se solidifica e ela encontra um caminho, né, onde vai explorar questões históricas do Japão. A Yuka Nagati, ela faz realmente um trabalho de pesquisa e traz referências e elementos do Japão histórico. Nós vamos ter aqui o conflito que houve entre o shogunato e a religião cristã, trazida pelos portugueses e espanhóis, que foram expulsos, inclusive, lá do Japão, e os mestiços, que são considerados os filhos de portugueses, né, com os japoneses, visto que o governo japonês ficou muito apreensivo, né, com essa nova religião chegando ali no seu país.
Então nós vamos ter aqui, né, um cruzamento de uma história fictícia com elementos históricos que realmente aconteceram lá no Japão, principalmente no que se refere à perseguição dos cristãos, que eram mortos, torturados, passavam por provações, um negócio realmente muito tenso. E a protagonista da história, ela vai se ver realmente diante de dilemas morais. E o que é interessante, que eu já pontuei no primeiro volume, é que a Yuki Nagati, ela faz um trabalho que não é genérico em relação à protagonista da história. Ela não é a fodona por ser fodona. Ela é retratada como uma mulher que tem sentimentos, emoções, diferente de um homem. E isso realmente é muito importante dentro da história, porque não faz parecer que você está lendo uma história mais do mesmo em relação a essa pegada envolvendo samurais, o Japão antigo e assim por diante. E ela, em vários momentos, começa a questionar esse trabalho de caçar ninjas, até porque, eventualmente, ela acaba tendo que lidar com conhecidos e ela tem que deixar as emoções de lado. Ela vai caçar desde um serial killer conhecido como Ensanguentado, até casos amorosos que ela teve. E é interessante que a Yuka, ela coloca essa questão da mulher, ela tem uma certa fragilidade em relação a determinadas questões. Afinal, homens e mulheres são diferentes, ainda que tenha pessoas que pensem o contrário, negando a própria biologia, né? Colocando ela em situações que deixam o leitor em dúvida sobre qual caminho ela vai tomar. Será que em algum momento ela também vai se tornar uma ninja desgarrada? Aí, obviamente, você vai precisar ler a história para ter realmente essa resposta. Além disso, ela precisa lidar com as ações de um antigo amor que se tornou rival dela. Ele é um ninja desgarrado, o Kazuma, e quando ela tem a oportunidade de enfrentá-lo, matá-lo, capturá-lo ou qualquer coisa nesse sentido, você percebe que aquela confiança da protagonista, aquela habilidade, aquela frieza de caçar shinobis, ela se perde, ela fica emocionalmente abalada. Então é muito interessante o quanto que a Nagati humaniza a protagonista da história. Além disso, o Kazuma ele fecha um acordo de cooperação com os cristãos e ele vai tentar ali convencer o Shogun para parar essa perseguição. E para isso eles vão colocar infiltrados no shogunato. A Oshou, ela recebe a missão de também se infiltrar, né, ficar próxima do Shogun para evitar maiores turbulências. Tem um padre que é o Tomás de Agostinho, que tem uma participação realmente muito interessante. Ele é o líder dos cristãos no Japão, protege eles, faz as suas pregações, né? E ele acaba pegando uma raiva imensa de um antigo padre que acabou renegando o cristianismo. E esse ex-padre renegado, ele realmente existiu, escreveu livros, inclusive, criticando o cristianismo que foi estabelecido lá no Japão. Então a mangaka realmente traz uma história muito interessante, entrelaçando esses momentos históricos com os personagens fictícios. Tem uma outra personagem, a Ayami, que ela se apaixona por esse padre, líder dos cristãos, mas ele fez o voto de castidade, então ele acaba renegando ela, o que traz um certo trauma, e aí ela vai se revelar de uma forma realmente assustadora dentro da publicação. A ressalva vai ficar, galera, em relação ao final. O volume 3, nas suas últimas páginas, ele não vai concluir diversas pontas que foram deixadas em aberto. E, pelo que eu saiba, não há uma continuação lá no Japão em relação à publicação Borboleta Assassina. Então nós temos um final que não traz exatamente um final. Algumas coisas ficaram sem respostas. Mas ainda assim, a jornada da protagonista, as questões que são abordadas, fazem valer a pena esta publicação. E aí eu vou mostrar um pouquinho do trabalho artístico da Nagati, que é simplesmente sensacional. Vocês já viram pelas capas, né? Mas não custa mostrar aqui a narrativa dela dentro da publicação. Tudo funciona muito bem, desde os cenários, das vestimentas, das cenas de ação, os combates. Realmente um mangá que valeu o tempo de leitura
e que eu indico para vocês. Assim, eu dou a nota 9,5 para o volume 2 e nota 9 para o volume 3. Eu acho que quem gosta de publicações que envolvem samurais, ninjas, esse Japão histórico, antigo, com certeza vale a pena. Então fica a dica dessa publicação para vocês, mangá aí de qualidade em 3 volumes pela editora Pipoca e Nanquim. Então é isso daí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!